Fala, meu lindo, minha linda! Oh, meu Deus do céu, aleluia! Essa é a última mensagem da série Oi Deus, Sou Eu de Novo. Nem foi ensaiado. Sabe qual é a boa notícia? A gente nunca para. Deve ter uma série nova saindo daqui a pouco. Já deve ter sido até gravada. Porque a gente não para. Deus nos chamou, Ele chamou você, e a gente não vai parar. Diga para quem está perto de você, fala: você não vai parar, você não vai desistir, você vai ir até o final daquilo que o Senhor chamou você para viver. Aleluia! E nem começamos a pregar, já está valendo. E hoje eu vou fazer algo diferente. O nome da série é o nome do nosso devocional. E agora, que mês que vai estar passando essa mensagem? É de novembro, já deve estar quase acabando o ano. Quais são os seus planos para o ano que vem? Como que vai ser o seu ano? Eu já tomei uma decisão. Eu quero que o meu ano seja cheio da presença do Espírito Santo. Eu quero viver o melhor ano da minha vida. Eu quero que esteja, sobrecarregado da presença dEle. De manhã, de tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Eu quero que essa seja a minha vida, mais cheia, mais perto, mais íntima de Jesus. Amém? Então por isso, o Oi Deus, Sou Eu de Novo é o nome do nosso devocional de 365 dias e de 2026. E se você ainda não tem, se você quiser e puder, é uma oportunidade para você decidir sobre como vai ser a rotina do seu próximo ano. Palavra de Deus, joelhinho no chão e um conteúdo que vai levar você para mais perto dele. Amém? Eu não mostrei em nenhuma mensagem da série, mas vou mostrar para você aqui no final, porque ele me acompanhou essa série toda. E esse é o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Aleluia! Eu quero declarar no nome de Jesus que este devocional será ferramenta de Deus para mudar, abençoar, ser uma ferramenta de cura para milhares de famílias. E esse lugar aqui é verdadeiro, é real. Se você entrar lá no Instagram do Oi Deus, Sou Eu de Novo, você vai encontrar. Mas o convite do devocional é: Ele está te esperando. Todos os dias, Ele não desiste de você. Amém? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A gente vai para a mensagem de agora. Eu quero te avisar que na vida, quem suporta vence, quem desiste para. E de fato a realidade é: quanto mais você suporta, mais longe você chega. Eu quero que 10 pessoas agarrem isso com fé. Seu nível de resistência vai aumentar. Sua resiliência vai aumentar. Vai recebendo. Sua resistência vai aumentar. Sua resiliência vai aumentar. E pressões que você não suportaria, você vai suportar e vencer. Em nome de Jesus. E eu vou só falar uma coisa: toda promoção de Deus vem disfarçado de pressão. Calma, a gente já vai para a palavra. Agora só um recado importante. Nossa associação evangelística, eu sempre falo, mas eu nunca vou parar de falar também, porque foi aquilo que o Senhor nos confiou. E eu preciso de você, do seu tempo, do seu coração. Você pode ser um Arão para que as mãos permaneçam levantadas e mais vidas sejam alcançadas. David, eu quero saber o que você está fazendo. O que é essa associação sem fins lucrativos? Aonde ela fica? Eu vou deixar um Instagram aqui, eu vou deixar as redes sociais, o que você puder.
Entre para entender e talvez você vai descobrir um propósito para a sua vida, ser parte daquilo que está mudando a vida de milhares de pessoas. Amém? Antes da mensagem, outro recado: curte o vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso, rapidão, curte, comenta, se inscreve no canal. Nós queremos ser parte da sua vida, trazer alimento sólido para você de segunda, quinta, no nosso canal do YouTube, e de segunda a sexta no SBT às 7h30 da manhã. E pra gente não enrolar mais, porque eu tô ansioso, vamos pra mensagem. Aleluia! Aleluia! Quem tem mais de 30 anos, levanta a mão. Bom, depois dos 30, coisas que nunca doeram, dói. Órgãos que a gente não sabia que existiam passam a aparecer nos exames. Eu estou gravando aqui com o ciático travado. Você está rindo porque não é você. Mas depois dos 30, é só Jesus. Antes a gente tem coisas assim que a gente não sabia. Mas depois dos 30 a gente descobre. Não é verdade? Nossa geração, ela tem algumas marcas. E a gente é a geração de 90. Quando a gente nasceu, a internet já estava nascendo, foi junto com a gente. Na verdade, a gente sabe o que é internet de escada. A gente é velho, irmão. Alguém olhou para lá e falou: internet de escada? Como é que disca? Irmão, eu lembro até hoje o número do discador do Pop: 30258300. E era depois da meia-noite. Lembra disso ou não? E sabe como é profético? Hoje a gente é parte do SBT. E eu entrava no site do SBT, porque era o único site que eu sabia: www.sbt.com.br. Dani, fazer uma propaganda. Mas a gente tem uma marca na nossa geração. A gente sabe o que é bullying na prática. E na nossa época, bullying não era errado, era item obrigatório da nossa infância. Não é verdade? Eu não sei você, mas eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E na época não tinha trabalho infantil, era só trabalho mesmo. Eu andava de bicicleta 12 quilômetros para trabalhar com 14 anos. É muito engraçado, porque você olha para a geração Z, que é a geração de agora, é muito diferente da gente, né? A percepção, as reações, as demandas também são completamente diferentes. Na nossa época não tinha tanto diagnóstico, né? Hoje a gente tem TEA, tem um monte de coisa. Na época a gente era só atrasado mesmo. Eu não estou não estou falando de uma maneira desmerecendo, não. Eu só estou falando que na nossa época algumas informações de agora, que são muito importantes, a gente não tinha. Mas para outras coisas, não saber nos tornou fortes também. Nos amadureceu de uma certa maneira, né? A gente, não sei quem apanhou aqui quando era criança, levante a mão. Irmão, eu queria ter apanhado só um dia na minha vida, porque todo dia da minha vida não foi fácil. Irmão, e essa é a nossa marca. E por que eu estou falando isso tudo para você? Porque a gente soube o que é pressão, esmagamento, exigência e cobrança desde sempre. E o perigo de uma geração que não sabe o que é isso é se tornar uma geração fraca e sem resultados. Porque no fim a gente só vence o que suporta. No fim a gente só passa por aquilo que sente e permanece de pé. Só que aí que está. A geração de outrora, ao invés de ensinar a geração que chega, está absorvendo os traumas da geração de agora e está perdendo a resistência da vida. Estamos desistindo antes da hora. Estamos reclamando de coisas que nós não reclamávamos antes. Já parou para pensar que antes demorava muito tempo na internet, e se o nosso telefone trava, a gente fica: oh my God, que vida é essa?
eu estou querendo que você entenda que o caminho daquilo que o Senhor colocou no meu coração é sobre suportar a pressão. E que pressão a gente vai ter para o resto da vida, não importando a área que a gente se encontra. Enquanto Deus falava comigo isso, e eu vou ler um texto bíblico para você, me fiz entender que nada mudou na minha vida. Eu me sentia pressionado lá atrás, dentro de um nível que eu vivia, dentro de uma realidade, e me sinto agora exatamente igual. Ou seja, meio que não importa, sempre haverá pressão. O que te faz alguém é o que você faz debaixo da pressão. Entenda? Agora, caminha comigo no texto bíblico, e a gente vai destrinchar isso junto. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 13. Capítulo 16, versículo 13 diz: Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Daquele dia em diante, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Bom, o que a gente tem aqui? Uma informação clara, já preguei isso milhares de vezes, que é exatamente a unção de um novo rei, que é o que nós estamos vendo na palavra. Está nascendo aqui um rei de Israel. Só que demorou 16 anos para se tornar rei de Israel. Antes de se tornar rei, ele enfrentou várias pressões. E depois de virar rei, a pressão não acabou. Esse é o ponto. Eu não vou falar sobre processos hoje. Eu vou falar de fato sobre pressões. Pressões é o resultado do processo, mas é o último estágio do que tira da gente a partir de então. Se um dia você for em Israel, você vai conhecer um lugar chamado Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Foi aonde Cristo foi esmagado. Foi aonde Cristo declarou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas suportou a pressão. Foi para a cruz do Calvário e se entregou no nosso lugar. Se tivesse três crentes, estava dando glória a Deus agora. Eu vou falar de novo. Suportou a pressão, foi esmagado. Aleluia. No nosso lugar, esmagado. E a Bíblia diz que a angústia foi tamanha que suou gotas de sangue, mas não desistiu no Getsemane. Caminhou pela subida do Gólgota, foi para a cruz do Calvário e morreu no nosso lugar. E a boa notícia é que ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, aleluia. Só que a diferença do que Cristo viveu é que aquela prensa era nossa. Aquela morte era nossa. Era o nosso pecado. Era as nossas iniquidades. Era pra gente aquela cruz. Mas Ele entrou no nosso lugar. Deixa que essa é minha. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e Ele não abriu a sua boca. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquela pressão não era dele, era nossa. Mas Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluia. O que é nosso naquele momento foi dele. Só que agora nós temos a nossa história livre de um peso desnecessário, que só carrega sem quem quer, mas tem as outras pressões da nossa vida. Porque tudo é muito lindo até virar a página para onde começam as coisas. Toda promessa é linda até começar o caminho. Todo plano de Deus é incrível até você ser parte dele. Sabe, tudo é bom até você estar debaixo de pressão. E aqui revela quem somos. Aqui revela quão comprometidos nós estamos e quanto queremos aquilo que queremos de fato. E esse é Davi. E Davi não
teve só pressão depois que começou, depois da unção. Ele teve antes. A primeira pressão que Davi teve que enfrentar foi não ter sido chamado para um lugar que era dele. Foi rejeitado, foi ignorado. Antes de começar, a vida dele já tinha um cenário pronto. Chama todo mundo, mas não chama ele. E depois que chama ele, ele teve a dor do irmão, do Eliabe, que falou que ele estava se achando. Lembra da mensagem dos inimigos de dentro? Tudo que a gente passa na vida são pressões que, se a gente vence, nos leva para outro nível. Só que se a gente desiste, a gente volta para o começo na maioria das vezes. E o ponto é esse. As marcas da nossa geração é gente que não suporta ser chamada a atenção, gente que não suporta a opinião contrária, gente que não suporta ser questionado, gente que não suporta ser, sabe, é uma loucura a nossa vida. Você tem um medo hoje de, parece que tem que andar em ovos, pisando em ovos, porque alguém fica dodói com qualquer coisa. E uma geração fraca é uma geração que não suporta a pressão. Só que se você não suporta a pressão, o resultado da pressão que lhe traria, não lhe trará, porque você desiste antes das coisas acontecerem, antes do milagre se aperfeiçoar. A gente já está parando no primeiro capítulo da nossa história e indo embora porque não quer, porque a gente acredita que a pressão do outro é mais leve do que a nossa. A gente está romantizando pobreza, a gente está romantizando mediocridade, a gente está romantizando coisas que para nós, porque não queremos o desafio preferimos chamar de erro. Está cheio de gente que não quer prosperar, está tudo certo, mas por que não? Você não quer carregar o peso, você não quer ter pressão. A gente está dizendo que melhor é a vida de quem vive no meio do nada, porque na nossa cabeça ele não tem pressão. Lindo, quem trabalha na lavoura, por mais simples que seja, olha para o céu todo dia antes de dormir para não ver se não vai chover no outro dia. Sabe qual é a pressão do agricultor? Não controlar a meteorologia que depende para que a planta cresça no solo. Ele também tem pressão. Na nossa cabeça, a pressão ela escolhe. Não, a pressão ela é inevitável e ela é para todos. Quando eu era garoto, comecei a trabalhar. Lembra? Tinha pressão já. Qual era a minha pressão quando eu era vendedor de tênis? Bater a meta. Se não batesse a meta, não ganhava. Era uma pressão. Qual era a minha pressão quando eu costurava saco de carvão para o meu pai? O meu pai chegar e a produção não estiver pronta e o pau cantar nas minhas costas. Qual que era a minha pressão quando eu fui bancário? Minha pressão quando eu fui bancário era não conseguir abrir o número de contas que eu precisava abrir por mês. Quando eu me tornei vendedor de embalagem para o meu pai, qual que era a minha pressão? Eu não tinha mais salário fixo, eu tinha que trazer dinheiro para casa e sustentar minha família. E a decisão era eu que tinha tomado. Sempre teve pressão, nunca foi diferente. Entende a parada que, na verdade, a pressão ela é inevitável e ela está em todas as esferas da vida? Só que aí que tá, a gente escolhe o nível de pressão que a gente quer. A gente escolhe o nível de pressão que a gente suporta. Então, às vezes na nossa vida a gente só não avança porque não quer a pressão do próximo passo. Ou a gente não se sente preparado, ou a gente não tem hombridade para aceitar aquilo que é necessário para crescer. Tudo tem dor, crescer dói. Se você pega uma criança em fase de crescimento, na fase do maior pico, os ossos delas dói, porque crescer dói. E essa é a parada da marca da nossa geração. Se nós não olharmos para a palavra e nos inspirarmos nela, seremos o reflexo de uma geração que chega agora e que está impactando a nossa história. A gente está ficando mimimi demais. Nós vivemos um negócio na nossa casa de alguém que chamamos a atenção e disse: ai, relacionamento é igual um vaso de vidro de cristal, depois que trinca não serve mais. Era só uma correção de rota, mas tem gente que nem isso aceita mais. Entendeu? Eu falei que não era leve, eu falei que era complicado. E essa é a nossa realidade. O quanto você quer vai determinar o quanto de pressão você está disposto a suportar. Falávamos agora há pouco, queime as carroças, queime os animais, abandone o passado. E a gente diz: uau, que lindo!
Mas depois que você fazer isso, você vai ter uma pressão para carregar. Qual é? Não tenho para onde voltar. Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. Qual é a pressão que você suporta? A pressão que você suporta determina o destino que você se prepara. Então entenda que o nosso desafio rápido é olhar para dentro de nós e mudar a nossa perspectiva sobre as coisas. Para de reclamar, começa a entender a correção e aceite a correção. Assuma que você não é o bambambam da história, que você não é a última Coca-Cola do deserto. Deixa Deus te corrigir. Já parou para pensar que agora, de repente, a gente está mudando o que a Bíblia diz para ficar de acordo com a nossa vontade? Bom, a Bíblia já disse isso no começo. E sentirão comichão nos seus ouvidos e ajuntarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Sabe o que é isso? Gente dodói. Se o que eu falo afronta o teu pecado, você vai embora. Se o que eu falo revela a tua miséria, você vai embora. Você para de seguir, você deixa de assistir. Porque você é moleque. Eu sei que isso incomoda. E talvez você está ouvindo agora e está assim, nossa, não precisava disso. Precisa porque foi isso que nos forjou no passado. Foi isso que forjou os homens da palavra de Deus. Foi isso que formou Moisés. Foi isso que formou José. Foi isso que formou Abraão. Foi isso que formou Ló. E agora na nossa vez a gente quer o quê? Folga? Quer viver o extraordinário vivendo uma vida comum e rasa? Quer viver o extraordinário com Deus orando 2 minutos por dia? Quer viver o quê? O sobrenatural de Deus sem buscar a presença dEle, achando que um vídeo vai te alimentar? E aqui eu confesso para você que eu estou olhando para a palavra de Deus e estou dizendo, Deus, então peraí. Se o game da vida é suportar pressão, me faça forte. Você entende? Se o game da nossa vida é ser resistente, Deus me faça resistente. E aí eu preciso voltar lá em Jeremias. Deus diz a Jeremias, Jeremias, desce a casa do oleiro. Aí Jeremias desce a casa do oleiro. Quando ele desce, um vaso está sendo feito nas rodas. E o oleiro está fazendo vaso. E de repente a Bíblia diz, e o vaso quebrou-se na mão do oleiro. E aí o vaso é feito novamente. Quando a gente quer ser forte, a resposta de Deus é, volta para as minhas mãos. Deixa eu quebrar você e fazer de novo. Deixa eu tirar as impurezas que te tornam fraco. Deixa eu tirar os pontos fracos que você não enxerga. Deixa eu tirar de você aquilo que te paralisa. Porque na verdade a gente está querendo avançar sem estar preparado para aquilo que Deus tem para nós. A palavra vai dizer, tendo porém tesouro em vaso de barro. Mas aí que está, a resistência do vaso determina a quantidade de tesouros que vai dentro. Então a gente quer viver o fim das coisas, mas não quer aceitar a pressão que elas exigem de nós. E esse é o lema da nossa noite. Eu preciso ser muito sincero com tudo aquilo que o Senhor falou no meu coração. Uma geração que desiste não viverá o sobrenatural de Deus. Uma geração que não tolera a correção será envergonhado pelos seus erros publicamente. Uma geração que se dói quando alguém endireita a sua rota. Ah, lindo, eu vou te falar. Lá em casa nós temos 3 filhos. E eu aprendi a ser pai com eles. Eu não vim pronto. Eu aprendi com eles. E a gente teve uma cena engraçada essa semana lá em casa. Minha esposa gritou num decibéis que eu nunca tinha visto. Nunca vi, e nem eles. E o bom é que eu vi pela câmera. E está até gravado. Irmão, coisa mais linda foi ver 2 meninos baixar a orelhinha, se pedir perdão um pro outro, arrumar a bagunça que fizeram e se arrepender. Sabe o que a gente está fazendo hoje? Deixa. Não frustra eles. Não briga com eles. Mas quando a gente está fazendo isso com os nossos filhos, a gente está, na verdade, colocando neles o que a gente está espelhando em nós. A gente não quer pressão.
A gente não quer processos, a gente não quer jejum, a gente não quer oração, porque a gente diz, não, o preço já foi pago, mas a gente na verdade só está fugindo da raia. A gente não quer pagar o preço das coisas, a gente quer desenrolado, a gente quer sem casca, a gente quer limpinho. Mas eu olho para os meus filhos e consigo imaginar o que Deus pensa de mim. Se eu produzo resistência neles, serão homens que vão honrar a nossa família no final, no futuro, melhor dizendo. Mas se eu deixo eles crescerem daquela maneira, serei como Eli no final da vida. Terei um ministério que abençoou muitos, mas perdi a minha casa. Deus olha para nós e está fazendo a mesma coisa, só que a gente não percebe. Quando Deus coloca você numa circunstância difícil, Deus está espremendo você, mas não é para tirar o pior de dentro, é para sair aquilo que há de melhor de dentro de você. É para extrair de você aquilo que vai te levar para a próxima estação e te preparar para algo ainda maior do que Deus tem para a sua história. A cada batalha que você experimenta e resiste, um outro degrau da vida nasce para você. Todas as pressões que Deus nos coloca são promoções que virão sobre a nossa história. Grave isso. Toda pressão que você resiste sem desistir é a promoção de Deus para o próximo nível que você precisava. Quando Davi vence a rejeição, ele se torna o rei de Israel. Quando Davi vence o gigante, ele se torna o rei de Israel. Mas quando Davi não toca em Saul, mesmo podendo tocar, ele assume o trono de Israel. Compreenda que cada fase que você experimenta, resiste, não vai embora, Deus te leva para um próximo nível. Então a pergunta para você é: o quão disposto você está a suportar para viver o que Deus tem para você? Porque se for pouco, será pequeno. Entende? Eu estava lendo sobre isso e eu fiquei encasquetado com isso. Porque eu fiquei pensando, Deus, espera aí. Então, mas tem gente que tem mais pressão do que a gente. Por exemplo, um cara que tem uma empresa de 3.000 funcionários, ele tem mais pressão do que um homem que tem 100 funcionários? Sim ou não? Sim ou não? Aí que você se engana. Não é a mesma pressão. Porque um que ganha para pagar 100 funcionários é diferente do que ganha para pagar 3.000 funcionários. Ou seja, a pressão é a mesma, porque está conectada com a realidade. E a realidade singular garante a nós uma pressão que a gente sustenta na estação que a gente está. Seria injusto se o que tem dinheiro para pagar 100 funcionários tivesse que pagar 3.000 funcionários. Mas não é assim. O nível garante a pressão adequada. Lembra que a gente ouvia naquele ditado popular? Deus nunca vai te dar um frio maior do que o cobertor que Ele te deu. Isso é a realidade da vida. Deus nunca vai te colocar numa circunstância que você não esteja preparado para suportar, vencer sem desistir e ir além. O problema é que a gente está desistindo antes de começar, porque na nossa cabeça foi colocado que a gente não vai conseguir, que a gente não pode, que não é pra gente. Mas eu quero, no nome de Jesus, tirar isso da sua cabeça. Se Deus colocou você nessa circunstância, é porque você pode, é porque você consegue, é porque você vai. E em nome de Jesus, a pressão não vai fazer você parar, não vai fazer você vai desistir, mas em nome de Jesus ela vai levar você para um outro nível daquilo que Deus tem para a sua história. Sabe? Mas agora eu viro a página rapidamente. Eu viro a página por causa do tempo. Eu viro a página para te dizer o seguinte: a questão é, quem desiste antes da hora não vê a história sendo escrita de maneira completa. Rapidamente, eu estava lendo, fiquei estudando sobre isso. E eu fiquei estudando sobre os homens da nossa história, do nosso tempo, contemporâneos, que tiveram motivo para desistir e não pararam. E aí eu me surpreendi com um cara, Michael Jordan. O Michael Jordan, você está no mundo? Tá. Michael Jordan, o técnico dele no colégio tirou ele, limou ele. Sabe o que o técnico disse? Você não tem habilidade suficiente
e você é pequeno demais. Irmão, isso aí é suficiente para mudar de carreira, não é? Pô, muda de profissão. Você não tem tamanho e não tem habilidade suficiente, vaza daí que isso não é para você. E é assim que nós somos testados na nossa vida. Nós não paramos quando estamos vencendo. Nós paramos quando alguém diz que a gente não consegue vencer. A gente não para na presença do gigante. A gente para no acampamento quando alguém diz que a gente precisa de uma arma que não precisa, para vencer com a arma que a gente já tem. A gente não é derrotado pelo gigante. A gente é derrotado no riacho, quando está pegando as pedras e um pensamento vem na nossa cabeça dizendo: você não vai conseguir, não vai dar certo, esse gigante é grande demais. A gente não é derrotado pelo gigante no campo de batalha. A gente é derrotado pelos irmãos que dizem: não, a gente treinou para isso, deixa para nós, isso não é para você. A gente não é derrotado no campo de batalha. Às vezes nós somos derrotados quando estávamos começando a pensar se era possível. Então eu quero dizer algo para você, meu lindo. Se você não aprender rápido a entender e compreender que se Deus te colocou no meio dessa confusão, é porque Ele vai extrair o melhor de você, e que você pode seguir sem vacilar os teus pés, que Ele guardará você na sua entrada e na sua saída. Se você não entender, você vai desistir antes da guerra sequer começar. Então agora a gente começa a entender rápido que a promessa é lindo, mas o cálculo que a gente faz, talvez o resultado faz a gente desistir antes de começar. Deus diz algo, é lá, e a gente vai dizer: nossa, vai custar 6 anos da minha vida, não quero. Deus te mostra algo e você diz: nossa, isso aqui vai custar que eu vou ter que transicionar de carreira, então deixa quieto, não quero. Deus te dá um plano e diz: mas você tem que acordar de madrugada, sua rotina ainda é pesada, mas você vai ter que sacrificar, você vai ter que... Aí você: não, deixa, melhor não. E por que a gente não faz? Porque a gente não quer pressão. Mas você já está pressionado na vida que você está vivendo e nem se ligou. Sabe qual que é a graça de tudo? É que porque quando você avança, quando você vai além, vai chegar um dia da vida que você vai olhar para o problema de outrora que parecia gigante e vai rir porque é pequeno demais. Era grande quando você estava vivendo, mas depois que você passou e enfrentou, você olha e diz: por que eu chorei por isso? Por que eu sofri por isso? Por que eu perdi a paz por isso? E só vive um testemunho desta maneira quem suportou a pressão sem desistir. Você compreende que, na verdade, a maioria das coisas da nossa vida a gente só terá de fato argumento depois que passar e viver? Então, se você quer viver tudo que foi falado nessas mensagens, você vai ter que calcular o risco. A palavra diz: quem é que ao construir uma torre não senta para calcular o custo dela? Mas se foi Deus que está chamando você para esta obra, entenda que haverá pressões que você vai ter que suportar. Algumas coisas são inerentes e inevitáveis, e uma delas é a pressão. Você quer casar? Quem quer casar, levante a mão. Quem já é casado, levante a mão. Há uma pressão aí, não há? Claro, quando você era solteiro, você só saía de casa. Quando você era solteiro, você só tomava decisão sozinho e ia de acordo com a tua cabeça. Mas agora você casou. Agora você não está mais sozinho, agora você decide junto. Agora você tem a oposição dentro de casa às vezes. Mas foi você que escolheu, calculou o risco. E sabe por que tem casamentos que acabam? Porque quando foram casar, não calcularam aquilo que ia ter que ser deixado para trás. Está cheio de homem que casou e acha que ainda é solteiro. Está cheio de mulher que casou e ainda acha que é solteira. Está cheio de gente que é funcionário e acha que é o chefe. Desculpa te falar, lindo,
Mas se você pensar com a cabeça errada no lugar certo, você vai perder a oportunidade que Deus está te colocando. Eu vi um vídeo agora, tal dos 30 desempregados contra o empresário. Irmão, que tristeza aquele vídeo. Que tristeza. Todo mundo é vítima. Ai, eu sou vítima. Irmão, para com esse papo de vítima. Eu vou falar para você olhando no teu olho. Para com esse papo de vítima. Você não é vítima de nada. Você não é vítima de ninguém. A inveja não tem poder para te parar. O que dizem não pode paralisar a sua história. A pressão não é para roubar a paz de você, mas é para te tornar mais forte. É para te levar mais perto de Deus. É para extrair de você o melhor. É para levar você para o próximo nível. Então para de reclamar daquilo que Deus está mandando para te promover. E suporte a pressão sem desistir, para desfrutar do que Deus tem para você no próximo passo. Senão a gente é vítima sempre e nunca vai viver o que Deus tem para nós. E aí eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui é difícil, mas é a realidade. Dó das vítimas. Dó das vítimas, só dó. Ai, porque eu sou assim porque é meu pai. Ai, eu sou assim porque é minha mãe. Ai, eu sou assim porque... Mas você não conheceu Jesus já, filho? Ai, eu sou assim porque fizeram isso contra mim. Mas você já não... E aí, irmão, vai sair dessa parada quando? Vai ficar colocando a culpa nos outros até quando? Essa é a parada que a gente precisa rápido, irmão. Porrada. A gente fica bom quando entra no campo de batalha sem desistir. E é só rapidamente. É só isso eu preciso que você entenda. Se você quer viver o que Deus tem, aprenda rápido. Você vai ter que suportar pancada. Você vai ser traído, você vai ser abandonado. Vão virar as costas para você, vão falar mal de você, vão julgar você, vão dizer que você está errado, vão chamar você de maluco. Mas se você suportar tudo isso, você vence no final. Entenda rápido. Ah, mas eu tenho um passado e o meu passado me governou até agora. Se Jesus entrou na sua história, esquece tudo. A Bíblia diz: todas as coisas são novas, o passado ficou para trás. Agora está na hora de viver o novo de Deus. Não seja vítima daquilo que colocaram na sua história. Seja protagonista daquilo que Deus escreveu. Aí muda o jogo. É só mudar a cabeça. Ah, eu sou pobre porque... Não, irmão. Você é pobre porque você tem má administração. Você é pobre porque você tem raiva de dinheiro. Você é pobre porque você amaldiçoa aquilo que você não consegue. Você é pobre porque você não sabe se relacionar direito. Você não é pobre por causa dos outros. Você é pobre por causa de você. Eu não estou tirando... Entenda, alguém vai dizer: não, mas eu nasci na família. Aí que está, lindo. Mas se a verdade do evangelho te alcançar, eu não estou pegando alguém que o Jesus não chegou, que a palavra não alcançou, e com uma mensagem dessa... Não. Eu estou pegando alguém que já ouviu e está ignorando, dizendo: não. É uma escolha. Você está entendendo? Essa é a parada. Quando a gente sai da posição de vítima, a gente entra no campo da pressão. Porque é mais confortável no campo do vitimismo. No campo do vitimismo a gente não tem responsabilidade, os outros é culpado. Quando a gente é vítima, a gente não é o protagonista. A gente é, sabe, oh meu Deus, aconteceu sem eu saber. Agora quando você assume o protagonismo, automaticamente a pressão vem sobre você. E aí é o dia que você descobre o que você quer. Ou você quer ser vítima da sua história a vida toda, ou você vai aceitar que para crescer tem que ter pressão, que para viver o plano de Deus tem que suportar todas as fases, que para ir além você tem que fazer o que ninguém fez, viver o que nunca viveu, plantar o que nunca ninguém plantou. Ou então você vai ficar a vida toda dizendo: ó céu, ó vida, ó azar. Entende? Deus falou com milhares. Deus já falou talvez com você centenas de vezes. E a nossa realidade talvez ainda não mudou, porque a gente não está disposto a suportar a pressão para o próximo nível. Eu queria pregar uns 50 minutos essa mensagem. Eu escrevi tanta coisa porque a gente vai olhando e vai vendo tudo. Mas eu queria resumir em 5 coisas. E eu escrevi aqui, para você não esquecer. Quando a pressão vem sobre nós, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é quem nos chamou. E quem nos chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Você vai ter que suportar o peso de ser chamado de insignificante antes de ser relevante.
Você vai ter que aprender a experimentar o desprezo antes da honra. Você vai ter que enfrentar as batalhas antes de obter uma grande vitória. Você vai ter que ser perseguido antes de começar a caminhar longe da sombra daqueles que te perseguem. Você vai ter que viver na miséria. E eu não estou falando de dinheiro. Antes de ter autoridade e graça para entrar num palácio sem perder o seu coração. Ou seja, as pressões da vida que Deus nos permite passar e entrar não são para nos paralisar, mas são para nos promover para os próximos níveis que Ele tem para nós. Eu quero declarar que o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. É muito maior do que te contaram. Mas para viver, você vai ter que ser forte e resistente. Porque antes do dia bom chegar, o dia mau vai parecer uma eternidade. E quanto antes a gente amadurece e aprende, mais reto a nossa vida se torna. Escrevi uma última coisa. O azeite é feito prensado. Para se extrair o melhor azeite, você precisa prensá-lo. Vai melhorar. Quando aquele líquido escorre, aquele líquido é valioso. Então eu vou parafrasear. O que Deus vai extrair de você, depois dessa pressão que você está vivendo, será valioso e extraordinário. Será lição e inspiração para aqueles que precisam de caminho. Será um norte para aqueles que querem desistir. Mas começará na prensa. E antes que você se empolgue, que eu preciso te falar o que disse na primeira mensagem. Aqui repousa algo que dá para terminar. A pressão, ela nunca vai acabar. Davi chegou no palácio e agora a pressão dele não era mais o gigante. Agora a pressão dele era o orgulho dele. A pressão, ela nunca acaba, ela só muda de nível. Ela só muda de fase. Ela só muda o alvo, mas a pressão nunca acaba. Quem vive de uma experiência do passado e acha que aquilo foi suficiente para nortear toda a sua história, bate na premissa de que azeite bom é azeite novo. Eu vou melhorar. O vinho, quanto mais velho, melhor. O azeite, quanto mais novo, melhor. Não, eu vou melhorar. Se você foi prensado há 10 anos atrás, saiu um bom azeite, mas esse azeite não é suficiente para você continuar a sua caminhada. Como assim, Dave? É simples. A gente sai de uma prensa e entra em outra. A gente sai de uma prensa e entra em outra. Porque a gente nunca fica com azeite velho na botija. A gente sempre tem azeite novo na botija. A gente sai de uma prensa e entra na outra. A gente sai de um BO e entra no outro. Só que aquilo que para alguém é loucura, para a gente é próximo passo, próximo nível, próxima estação, próxima revelação que Deus tem, próximo caminho para se abrir. E alguém está olhando e dizendo, não compensa. Compensa sim. Compensa sim, porque quem suporta a pressão cresce, vai além, prospera, avança.
E faz tudo fazer sentido quando na presença de Deus a gente está. Eu estou convidando você agora a dar um próximo passo e calcular o risco daquilo que te implica. Lembra que eu sou um evangelista, não é verdade? Você lembra disso? Pois é, minha função é chamar uma turma que está distante para a prensa. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente vai para a mão do oleiro, vai para as rodas e é refeito e começa tudo de novo. Quando a gente não quer viver pressão, a gente sai das mãos do oleiro e tenta viver sozinho, de acordo com a nossa vontade e o nosso bel prazer. Mas a gente se frustra nas nossas próprias escolhas. Eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, mas hoje você entendeu o risco, entendeu o que se perde e o que se ganha, e você está disposto a ir para as mãos do oleiro, ser quebrado, ser refeito, ser tirado todas as impurezas, para viver aquilo que Jesus tem para você. A segunda pergunta é para você que já viveu tudo isso, mas afrouxou, desistiu, não suportou, reclamou sobremaneira e abortou no meio da missão. Você nem estava no campo de batalha e saiu antes da guerra começar. Mas hoje o Senhor Jesus está te chamando de volta. Volta, que Ele não te deixou. Volta, que Ele não te abandonou. Existe uma vida extraordinária em Deus para você viver, mas você vai ter que aprender a suportar a pressão. 2 perguntas, 1 resposta. A primeira para quem nunca decidiu, a segunda para quem decidiu e logo depois desistiu porque não suportou. Está na hora de você voltar. Eu vou contar até 3. Se a sua resposta for sim para alguma dessas 2 perguntas, levante a mão. 1, 2, 3. Levante quem está tomando essa decisão, assuma o risco, levanta. Levanta quem está tomando essa decisão, assuma o risco. Ô David, vale a pena o tanto de confusão que você enfrenta, o tanto de gente que fala mal? Quem suporta a pressão recebe a dádiva de ver com os olhos os frutos da escolha que tomou. E cada um que se levanta é a razão para que amanhã tudo continue. E eu quero declarar no nome de Jesus que uma nova estação está começando sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. No nome de Jesus, amém. Levante todo mundo, por favor. Ai, Deus maravilhoso. Só quem está tomando essa decisão, diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo.
um devocional de 365 dias de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora, mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia, e se você puder, com o nosso devocional, Oi Deus, Sou Eu de Novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir 10 de agosto, que você está abrindo, então começa lá. Oi Deus, sou eu de novo. Hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra. E eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você. E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe. Fala, meu lindo! Minha linda! Ó! Ai, lindo, que bom que você está aqui. Que bom que essa palavra encontrou você. Sabe, eu queria ter ouvido essa mensagem há 6 anos atrás. Teria evitado tanta ferida, teria evitado tantas noites sem dormir, teria evitado tanto choro escondido, teria evitado tanta dúvida. Mas que bom que ela chegou para você agora. Vai mudar a tua visão e vai te fazer tomar uma decisão. Amém? Mas antes de a gente ir pro vídeo, eu quero pedir um favor para você. Curte o vídeo. Só isso, só dá um likezinho, é rapidão. Curte o vídeo, comenta qualquer coisa, só por dó mesmo. Comenta: oi gente, tô aqui, tudo bem? Que lindo. Comenta, compartilha, ativa o sininho. E se você chegou na mensagem até aqui, comenta que você chegou. Comenta qualquer coisa, fala assim: eu entendi o que você falou. É só para dar irritado em quem viu depois. Amém? Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui, 7 horas da manhã. E o dia que você entender que começar a semana na presença de Deus muda como a história termina no final, você nunca mais vai ser o mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos para mensagem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o meu preferido, o João. Fofinho. João é meu preferido. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu sou quem eu menos gosto. Essa é a palavra. Aquilo que eu quero eu não faço. E aquilo que eu não quero, quando vi, já fiz. É uma luta. Meu sonho era ser o João, de boa, príncipe lindo, bonzinho, doce, fofoqueiro. Ai, João é maravilhoso. João capítulo 1, verso 10 diz: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Então eu já sei que ele está falando de Jesus e que ele é o mesmo que estava em Gênesis capítulo de número 1. E o Espírito pairava sobre as águas. Ele não nasce
aqui, Ele está desde sempre. Amém. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, o Senhor deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Todos aqueles que o receberam, ou seja, não é para branco, não é para preto, não é para amarelo, não é para quem tem dinheiro, não é para quem é pobre, não é para quem é rico, é para aqueles que o reconhecem como o único, legítimo e suficiente Salvador. E para estes, Deus lhes o direito de serem chamados filho de Deus. Irmão, tem títulos lindos que o mundo dá: doutorados, pós-doutorados, mestre, e tanto título, mas nenhum é maior do que ser filho de Deus. Bom, mas é só para aqueles que o recebem. Ai, gente, olha, eu confesso que essa mensagem, ela me pegou primeiro. Ela não me pegou normal. Ela me pegou num dia de angústia. Sabe aquele dia que você ouve o que não queria ouvir? Bom, foi nesse dia que nasceu. Minha esposa estava no colégio, voltou e falou para mim, 2 dias depois, eu acho: sabe que falaram da gente? Eu sou fofoqueiro, curioso. Eu devia ter falado não quero, mas ela falou, sabe? Eu digo, por favor, conta tudo, não esconda nada. Irmão, eu detesto fofoca incompleta. Eu quero o nome, horário, telefone, CEP, endereço. Eu sou assim. Aí ela disse, falaram que você, quando chega no colégio, tem um rei na barriga, que você não olha pra ninguém, que você só usa roupa de marca e que você se acha. Uau! Aí falaram de mim também. Falaram que eu entro no colégio, que eu sou metida, que eu não olho pra ninguém, eu não sorrio pra ninguém. Ai, meu Deus. Aí ela disse pra mim, bonitinha, mas eu sorrio pra todo mundo. Eu sou a pessoa que mais cumprimenta todo mundo, acho, naquele colégio. Aí eu fiquei pensando, como que eu explico pra ela que o problema não tá nela? Aí eu lembrei, falei, amor, o que falaram que eu sou? Falaram que você não fala com ninguém, você chega, parece que tem um rei na barriga. Eu falei, então deixa eu falar um outro comentário que eu ouvi um dia. Nós vamos fazer um evento em Joinville, na minha cidade, no estádio da nossa cidade, um milagre sobrenatural, incrível, nós morrendo de medo, chuva, vai chover, confusão. No dia eu vi um comentário, a pessoa comentou assim, no meu direct, ela falou assim, esse garoto, ele é carente de atenção. Aonde ele chega, ele quer chamar a atenção de todo mundo. Ele dá oi para todo mundo, ele ri para todo mundo, porque ele quer se aparecer. Então peraí, de um lado eu tenho uma pessoa dizendo que eu não falo com ninguém, que eu não olho para ninguém. Do outro tem dizendo que eu cumprimento todo mundo. Então eu sou um problema, aqui eu sou um problema, aqui eu sou um problema. E aí eu vi um direct na mesma semana de alguém falando assim, você passou por mim e nem me olhou. Uau! Aí, irmão, eu fiquei preocupado. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas por quê? Aí, irmão, a gente tem que ir para a palavra.
Por isso que a palavra é refúgio, é socorro, ela ilumina nossa mente, ela acalma o coração, ela é maravilhosa. Aí eu cheguei aqui, Jesus, the number one, o mais top, o perfeito, sem mácula, sem mancha, incomparável, incontestável, inalcançável, aquele que era, aquele que é. A Bíblia diz: ele veio ao mundo. Uau! Qual é a expectativa? Todos vão amá-lo. O povo dele não o recebeu. Para quem ele veio, falou: nós não queremos você. Aliás, a gente vai perseguir você, e no final a gente vai preferir Barrabás do que aquele que curou, que salvou, libertou, expulsou demônios e tinha poder sobre tudo. A gente vai dizer: solta Barrabás, crucifiquem ele. Jesus. E eu queria te dizer assim, que eu queria ter parado aí, mas eu comecei a pensar em todo o cenário bíblico para tentar entender aonde está o problema. Aonde está o problema? O que faz a gente atrair o olhar do inimigo? O que faz você ser atacado? O que faz as pessoas falarem mal de você? O que você precisa fazer para atrair inimigos? Porque isso é uma parada. Eu não sei você, mas eu não gosto. Eu não queria que ninguém falasse mal de mim. Eu não queria que as pessoas não gostassem. Eu tenho uma coisa na minha personalidade, que se tiver 10 pessoas na minha frente e 9 estiver feliz e uma me olhar com cara de glúteo, eu paro de olhar para os 9 e fico olhando só para essa pessoa, para tentar resolver. Eu fico: será que o problema sou eu? Eu me lembro que isso na minha juventude, eu tive um pastor que um dia falou para mim: para de ser tonto, rapaz. Você se move baseado no que os outros pensam. Começa a se mover naquilo que Deus te chamou. Bom, mas ainda não estava curado. Mas daí eu olho para a palavra, e quando eu lembro da Bíblia, na maior referência foi perseguido. Quando eu lembro dos assessores, dos discípulos, dos apóstolos, foram perseguidos, foram humilhados, foram acusados, caluniados. Quando eu olho para aqueles que vieram depois dos apóstolos, foram perseguidos, foram acusados. Mas todos da Bíblia que foram perseguidos, foram acusados, foram humilhados, têm uma particularidade: eles fizeram o que ninguém fez. Calma, vou melhorar. Eles ousaram ouvir a voz do Senhor e obedecer o Senhor. Começamos no início, lá em Gênesis. Deus diz para Abraão: sai da tua tenda, que eu te mostrarei. Oh meu Deus! A Bíblia diz que ele obedece ao Senhor, e ele também é perseguido. Aí vem Moisés para libertar o povo cativo, antes José. Lembra José? Deus disse para ele, deu um sonho a ele. Então agora ele vai governar o Egito, mas não antes de ser perseguido, humilhado, porque escolheu ouvir e obedecer a voz do Senhor e fazer o que ninguém fez. Veio Moisés, Deus disse: Moisés, liberta o meu povo. Então a Bíblia diz que ele vai para libertar o povo, e o povo que ele estava libertando o condenava, o acusava, o provocava. Moisés, você nos trouxe para morrer no deserto, porque não nos deixou morrer pelo menos no Egito, aonde havia sepulcros para que nós fôssemos colocados. Veja, aí eu confesso que a Bíblia, ela é perfeita, ela é real, mas eu olho a Bíblia, coloco como um óculos nos meus olhos e tento enxergar a minha sociedade. E aí eu vou te falar o que a gente pensa.
A gente pensa que só acontece com a gente. A gente pensa que só nós somos o alvo. E aí, eu vou te falar. Pense na maior referência sua do mundo. Quem é a sua maior referência a nível mundial? Eu vou te dizer a minha. Billy Graham. O Billy Graham morreu com 99 anos, pregando a mesma mensagem, a cruz, pregando o evangelho. Pregou para quase 200 milhões de pessoas presencialmente. Rodou o mundo, sacrificou a sua vida em prol do amor de Jesus. Para mim, Billy Graham é uma referência intocável. Mas um dia tive a infelicidade de colocar no YouTube Billy Graham, e o vídeo sugerido era um vídeo dizendo que ele era um falso profeta. E eu confesso que naquele dia eu me desiludi. Meu Deus, como alguém pode falar de um homem que viveu a vida toda dedicando ao evangelho e mesmo assim é chamado de falso profeta? Milhares de frutos ao redor do mundo, pregadores que se levantaram, evangelistas que apareceram, frutos e mais frutos. Por que falam dele? Bom, falam dele justamente por causa dos frutos. Quem que é a maior referência do nosso país? Pense no nome, um herói nacional. Para mim, sem olhar para a questão cristã ou olhar para o esporte, para mim um cara incrível, Ayrton Senna. Eu sou fã, eu amo automobilismo. Para mim, que cara. Eu sei que todo mundo tem defeito, mas esses dias eu vi alguém falando tão mal dele. E eu falei, caraca, o povo é estranho mesmo. O povo não respeita nada. E eu preciso dizer como que a gente resolve a crise. Porque se a mensagem é aprender a suportar o ataque, significa que eu vou ter que criar uma couraça que o que vem de fora não prejudica o que está aqui dentro. Porque o maior problema da nossa geração é gente que não vive o projeto de Deus, não vive o seu propósito, não vive o plano de Deus, porque quando ousou começar, foi atacado, foi humilhado, foi desencorajado e não suportou os ataques. E teve gente que até caminhou mais longe, mas quando viu, não aguentou a pressão. E é por isso que o Senhor me deu essa mensagem, porque eu creio que o Senhor vai prosperar você. Meu Deus, vamos de novo. Eu creio que o Senhor vai prosperar você, que o Senhor vai abençoar a sua casa, o Senhor vai abençoar a sua vida, o Senhor vai abençoar os seus filhos, o Senhor vai abençoar os seus projetos. O plano dele vai acontecer sobre você. Mas eu preciso que você saiba, é por conta disso tudo, de tudo que Deus vai fazer por você, que você vai ser atacado, humilhado, perseguido, caluniado, porque ninguém que Deus coloca a mão, ninguém se torna invisível para os inimigos que aparecem. Ninguém. Portanto, quando levantam-se os inimigos, quando as calúnias se levantam, não olhe para ninguém, olhe para quem te chamou, olhe para quem tem poder para fazer todas as coisas, olhe para Ele, e acabou. Os inimigos irão embora, envergonharão, não suportarão o tempo. Ei, falaram de Jesus, perseguiram, humilharam, mas no final Ele morreu na cruz no nosso lugar, e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Falaram de José, mas José no final governou o Egito e salvou eles da fome, e foi o período que o Egito mais cresceu na história.
Falaram de Noé, mas quando deu 120 anos a chuva caiu e era ele que estava com a família dentro da arca, e foi ele que deu o reset na terra, foi através dele. Eu quero que você entenda, se falaram dessa galera toda, imagina nós, que somos tudo da pá virada. Que é nós, irmão. Eu tenho 30 anos, eu sou um cabeçudo. Eu tenho 34 anos, irmão. As pessoas têm muito motivo para falar mal de mim. Muito. Sou profissional em dar motivo. E eu não queria. Mas quando você aparece, fica mais fácil de identificar. E a gente não é perfeito, a gente é estranho mesmo. Tem dia que a gente acorda de mal com tudo, que tu não quer ver um ser humano. O quê? Eu sou assim? Eu só não saio de casa nesse dia. Eu não quero escandalizar a fé de ninguém, mas as pessoas têm o direito de dizer, mesmo que eu estou sorrindo, que eu não estou sorrindo. As pessoas podem falar. Só que isso dói, porque não são dos inimigos estranhos, são dos inimigos de dentro. E essa é a pior cicatriz que a gente carrega, porque os nossos inimigos não são os de fora. Os nossos inimigos são aqueles que deveriam nos defender. O problema de Jesus não foi com o gentil, o problema de Jesus foi com o judeu. O problema de Moisés não foi com Faraó. Deus aniquilou os inimigos de Israel. O problema de Moisés foi com o povo que ele estava libertando. E essa é a maior dor que a gente carrega, porque quando olhamos para isso, nosso coração se abala. Mas eu posso te dizer, tem uma forma de você não ser atacado por ninguém. Eu vou melhorar. Se você fazer o bem, ou se você fazer o mal, você vai ser atacado de qualquer jeito. Amém? Mas tem uma forma de você não ser atacado por ninguém. A sua vida vai parecer a Disneylândia. Vai ter só o Mickey e a Frozen. Não vai ter ninguém para te perturbar. Não vai ter ninguém para te incomodar. Não vai ter ninguém para te perseguir. Mas você vai ter que fazer uma coisa: nada. Você não vai poder prosperar. Você não vai poder sonhar, você não vai poder viver os planos do Senhor, você não vai poder romper em fé, você não vai poder dar passos maiores, você não vai poder ir além, você não vai poder, você vai ter que ficar no teu lugar. A pergunta é: você quer isso para você? Sim ou não? Então aceita que dói menos. Você vai ser perseguido, humilhado, caluniado, mas vale a pena, porque o Senhor é poderoso para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Ele é fiel. Vale a pena. Quando os frutos aparecem, quando a glória dele, quando o nome dele é exaltado, vale a pena. Vale a pena, 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 vale a pena. Guarda, guarda, guarda. Vale a pena. Agora, eu vou te falar uma parada. Eu tive um dia e que deu o tilt em mim. Eu estava começando, eu era um garoto, eu tinha quantos anos? Eu tinha 28 anos de idade. 28 anos de idade. Eu falei uma besteira. Só que quando você aparece tudo, certo? E eu falei uma besteira. Só que não era uma coisa assim, nossa, que coisa horrível. Era um... Só que aí eu comecei a ser atacado assim, ferozmente, como se eu tivesse feito a pior coisa do mundo. E eu vou te falar, irmão, essa é a parte emocionante da vida da gente. É ver o circo pegar fogo e tu tá no meio do picadeiro sem saber o que fazer. Irmão, o pau torou, confusão, o povo falando e comentava em tudo que eu falei. Meu Deus, eu não aguentava mais. Aí um amigo meu me ligou, Fábio Lacerda.
Eu quero mandar um beijo pra você, meu irmão. Eu te amo, cara. Foi ele que fez com que a série tomasse a qualidade de excelência que temos hoje. E foi ele que no dia mais difícil ligou pra mim e me deu o pior conselho. Ele é maravilhoso. Irmão, pensa um gordinho maravilhoso. Ei, ó, ele me ligou e falou: e aí? Tô sabendo o que tá rolando aí. Aí eu comecei: eu não aguento mais, cara. Perseguição, o povo me persegue, oh meu Deus. E eu chorando, lamuriando pra ele. E eu, meu Deus, olha que coisa. Aí eu falei: eu não sei se eu respondo, eu não sei se eu faço uma nota de esclarecimento, eu não sei se eu me humilho pras pessoas na internet, eu não sei o que eu faço. Aí ele falou: eu sei o que você faz. Fala, deleta o teu Instagram. Sabe quando você dá aquela... que fácil. Eu disse para ele: mas a minha rede social é a minha ferramenta de maior alcance para falar de Jesus. Ele falou para mim, ele é muito bom. Ele falou: então, aprenda a absorver impactos e use deles para te fazer ir mais longe. Mude o que precisa mudar, mas não abandone a missão que você carrega. Calma que ele vai melhorar. E quanto aos ataques que você recebeu, quem está falando? Quem são as pessoas? Quem são as páginas? E eu falei: essa e essa. Eram as maiores. Quantas mil pessoas? 300 mil. Ele falou: quantos seguidores você tem? Eu falei: 3 milhões. Na época eram 3. Ele disse: então, lindo, não seja tonto de trazer para 3 milhões de pessoas o que 300 mil pessoas mal intencionadas estão falando. Eu estava com a nota pronta. Eu estava com o videozinho na agulha para postar. E eu ia fazer a coisa mais errada. Quando você responde ao acusador, quando você responde aos teus inimigos, você dá o presente que ele foi buscar. Ele queria te desestabilizar. Ele queria tirar o foco do teu coração. Ele quer que você pare de olhar para Jesus. E o problema é que ele não quer que você viva. Ele não sabe o que sente, mas é isso que ele faz. É para te parar. E quando você dedica tempo para responder a acusação e esquece de Deus que te chamou para o propósito, você para aonde deveria acelerar. Lindo, não responda àqueles que te perseguem. Não responda àqueles que te acusam. Não respondam o que falam mal de você. Não, bebê, não responda. Se você responde, você alimenta o caos. Você dá de presente a sua atenção. Você pausa a missão para cuidar de quem não cuida de você, para quem não ama você, para quem não quer o teu bem. Então, se você não faz, só tem algo que te sobra. Siga olhando para a missão que o Senhor te deu. Siga correndo em direção ao teu propósito. Viva o plano de Deus de maneira perfeita, completa. E aí acontece uma coisa. Chega uma hora que os inimigos que te perseguem são envergonhados pelos frutos que você produz. Porque nada é mais poderoso do que uma história de longevidade fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Tem um vídeo falando mal do Billy Graham que eu vi, mas eu vi mais de 1000 dele falando de Jesus,
dele apresentando o Senhor e milhares de pessoas tomando a decisão. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu estava num quarto no interior de Santa Catarina, e o Senhor falou comigo: abre o teu computador que eu tenho alguém para te mostrar. Eu abri o vídeo e comecei a ver a história dele, e o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a chorar muito. Ele era um garoto, filho de pais que não eram cristãos. Ele trabalhou numa rádio. Ele tinha uma história muito parecida comigo no começo. Foi como a minha vida foi. Só que chega uma hora que ele vira o Billy Graham e ele se torna um grande evangelista do mundo. E eu dobrei meu joelho naquele dia no interior de Santa Catarina, num hotel simples de tudo. Dobrei meu joelho e disse: Jesus, se o começo da minha história é tão parecida com a dele, me deixa viver um pouco o que esse homem viveu na minha vida. Me deixa, Jesus. Ei, lindo! Ele mudou a forma de eu pregar. Você pode falar mal dele, mas ele falou para 200 milhões de pessoas de maneira presencial. Eu tenho 34 anos e nunca vou poder me comparar a um homem que morreu com 99 pregando a mesma palavra. Eu ainda estou longe, faltam mais de 60 anos para eu chegar perto desse homem. Mas eu já posso dizer que o que o Senhor fez até aqui já mudou a história de milhares de pessoas. Já fez coisas incríveis, irmão. 190 países alcançados através do Netflix. Mais de 1 bilhão de pessoas já ouviram o nome de Jesus. Esqueça o que estão falando. Se preocupe em obedecer a voz que te chamou. Ouse prosperar, ouse avançar, ouse viver o que Deus tem para você. Ouse. Acredita, irmão. Vou falar melhor, vou ser claro. Vou ser bem transparente. Viva tudo que você pode. Eu vou ser claro. Tem gente que pensa que servir a Jesus é sinônimo de ser pobre. Tem gente que pensa que servir a Jesus é sinônimo de gente sofrida. Não, irmão, não é. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz: se o Senhor te der o privilégio de desfrutar das riquezas dessa terra, aproveite, porque isso é um dom de Deus. Então eu vou falar uma coisa para você. Você quer realizar um sonho, mas está com medo do que os outros vão falar de você? Pare de ser tonto e realize o sonho logo. Se Deus te deu condição, se Deus te deu ferramenta, se Deus te deu a provisão, vai e vive o que você precisa viver. Não importa, mas vão falar, deixa o pau torar lindo. Se Deus está te dando o privilégio, aproveita. Não seja refém do pensamento negativo dos outros. Ei, irmão, eu vou te falar uma parada. Quando eu me libertei demais até. Eu fiquei até meio perigoso. Sabe quando você chega na fase do tipo, tô nem ai, maravilhoso, livre, leve, sem jugo, sem nada nas minhas costas, apenas a missão que o Senhor me deu. Irmão, é delícia. Eu ando com o que eu quero, eu compro a roupa que eu quero, eu uso o relógio que eu quero, eu vou aonde eu quero, mas eu não perco o temor do meu coração do Senhor. Ele é a razão do que eu tenho, Ele é a razão do que eu quero, e em tudo aquilo que eu faço glorifica o nome dEle. Mas estão dizendo, o problema é de quem está dizendo. Eu estou vivendo aquilo que o Senhor deu para mim. Agora, eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre você. Não seja refém da mediocridade dos outros. Não seja refém da mágoa das pessoas. Não seja refém do ataque daqueles que deveriam te defender. Não seja refém. Se liberte para que você possa viver tudo aquilo que Deus preparou para você. E o dia que você dar o pause no teu ouvido, no que vem de fora,
para ouvir somente o que Deus está falando com você, se prepare, a melhor estação da sua vida vai começar. O nome de Jesus vai ser glorificado através de você. Você vai ir a lugares que nunca sonhou, vai viver coisas que nunca imaginou, vai colher de frutos sobrenaturais. Mas eu preciso te dizer, do lado de fora, o pau vai torar. Mas o que importa não é o que acontece lá fora, é o que Deus está fazendo aqui dentro. Em nome de Jesus. Amém. Ô Jesus, meu lindo e maravilhoso, não importa. Eu sei que tem um preço a se pagar, Jesus, mas nós não queremos nada senão a sua vontade, senão aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, nós vamos ouvir e obedecer a tua palavra. Nós vamos viver o teu chamado, não importa quem se levante, não importa o que aconteça, maior é o Senhor. Nossos olhares estarão em ti, nossos ouvidos estarão apontados para a tua voz. Nós não iremos parar, nós não iremos nos acovardar, nós não iremos retroceder, nós não somos aqueles que desistem. Nós vamos viver tudo o que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém.